Aqui na TV Oceano, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você sobre a doença do navicular. E para isso, o nosso médico veterinário e ferrador Túlio Carvalho vai desenhar e explicar para vocês bastante coisa importante, principalmente para você que tem cavalo de esporte, cavalo de cavalgada, né, Tulhão? Exatamente. E se prepare aí porque vem informação importante. Vamos lá. Vamos lá, bora. Bom, a doença do navicular, né, muitas das vezes falado síndrome do navicular, isso é uma patologia que acomete muito, né, o cavalo, principalmente o cavalo de esporte, né, e isso vai gerar muito problema para o cavalo, né, além da dor, né, a queda de performance, né, enfim, mas antes de voltar, né, para falar propriamente do navicular, eu queria alertar um detalhe importante, né, porque a gente fala, né, de qualquer problema de casco, qualquer patologia, qualquer enfermidade, primeira coisa, ferradura ortopédica. E eu vejo muitos erros, até mesmo de indicação de ferraduras. O porquê? Porque não tem um diagnóstico preciso, não tem uma avaliação adequada do casco, né, da conformação do cavalo, né? Então não é assim uma ferradura que vai mudar a vida do cavalo. Isso aí é um conjunto. A ferradura é um item muito importante, mas se nós não tivermos um casco, primeiramente tiver um casco equilibrado, né, avaliar a anatomia dele, qual esporte ele vai fazer, né, que ele pratica, enfim, né, qual a finalidade do cavalo, a gente não pode estar indicando assim como receita de bolo. Surgiu uma ferradura que é a salvação. Ou indica essa ferradura para qualquer cavalo que resolve. Não é por aí. O cavalo tem que ser avaliado, tem que ser, né, examinado, né, para determinar qual ferrajamento melhor a ser feito, né? Cada indivíduo cada caso é um caso, né? Não tem regra, não tem receita de bolo. E vamos lá. Voltando para a doença do navicular, se fala muito, né, em problema, às vezes, hereditário, né, de conformação. O problema de navicular é circulatório. O problema de navicular é de desequilíbrio. Eu, particularmente, acredito muito que a doença do navicular ela está associada à biomecânica do animal, biomecânica do movimento. Completamente isso. O porquê? É uma relação com conformação? Pode ser. Por conta do quê? Se o animal tem uma conformação que favorece um desequilíbrio, isso vai favorecer o quê? Uma má circulação do casco. Então, vai cair no processo de má circulação, vai cair no processo de conformação, de genética, né? Mas isso tudo, eu acredito que a gente tem grande chance de minimizar, de prevenir isso daí, estando atento à biomecânica da movimentação do casco do animal em si. Então vamos lá. Como que funciona? Vou mostrar nessa peça primeiro, eu acho que fica bem mais visível, mais legal, né, da gente ver. Relembrando, onde que fica o osso do navicular? Ele fica exatamente aqui, ó. Esse vermelhinho é o osso do navicular. Nós temos a terceira falange, a segunda e a primeira, ou distal, medial, proximal. Temos o navicular, nós temos a bursa do navicular, temos o ligamento distal, sesamoide distal ímpar, ligamento T. Então, ele é muito complexo essa região. Por isso, na maioria das vezes, é chamado de uma síndrome do navicular. O porquê? A origem da dor, em vários casos, nós não sabemos exatamente aonde que é o problema. É no osso? É na bursa? É
no ligamento distal, isso muitas das vezes é generalizado, que o cavalo tem navicular. Ah, mas tem navicular, onde que é? Isso é difícil de interpretação, até mesmo por raio-x. Uma questão grande é o raio-x hoje, segundo estudos, a porcentagem de acerto dele é 50%. Então não é tão exatamente, né? A gente pode se enganar um pouco, né? É metade, né? O que é importante? Você ter um profissional, né, um veterinário que vai examinar o seu cavalo, que vai chegar, vai fazer o exame do raio-x, mas porém ele vai examinar o cavalo. Ele vai fazer o exame físico, vai pinçar o cavalo, vai, né? Tudo isso são componentes para a gente determinar o caminho correto da coisa. Né? Qual o exame a gente seria mais preciso? Ressonância. Porém, nós temos no Brasil, mas a gente sabe da realidade, né? E está um pouco difícil ainda a gente ter essa praticidade, né, de uma ressonância, de custo, né? Enfim. Então, o que acontece com essa região do navicular? Por que eu afirmo que é biomecânico? Todo o movimento do cavalo de tirar a mão do chão, ele vai fazer isso aqui com o membro. O tendão flexor digital profundo vai exigir uma pressão contra a bursa e contra o navicular, a toda a tirada de mão do cavalo. Isso é fisiológico, né? Faz parte, né, da biomecânica, né? O que na minha opinião vai acarretar, né, para essa região ser acometida, a gente ter um problema, a gente ter uma claudicação? Vamos lá. Aqui eu fiz um casco, tentei, né, porque eu sou ruim de desenho, mais equilibrado. Então, o eixo podofalangiano está correto, ele tem uma distribuição de carga boa, né? Está balanceado o casco, está tudo ok. Então, o estresse que ele sofre nessa região é muito menor. Está dentro da normalidade do cavalo. Então, como que a tirada de mão dele vai ser? Vai ser fácil, vai estar dentro do fisiológico do cavalo. Como que vai ser o voo? Se a gente olhar um cavalo andando de lado, vai ser um voo suave do casco. Ele vai sair do chão fácil e vai pousar, vai fazer a aterrissagem suave. Então, o percurso do voo do casco é suave, é constante. Se nós temos outra conformação, isso, gente, pode ser um fator genético. Tem animais que têm predisposição à síndrome do navicular, doença do navicular? Tem. Tem cavalo que tem a conformação já que favorece a isso, né? O que é preciso? A gente está atento, né, com o ferrajamento, com, né, o veterinário está examinando, né, para prevenir isso daí, né, para ele ter uma carreira atlética boa, né, enfim, a finalidade do cavalo, né, um cavalo de passeio, enfim, né. Mas o que acontece? Sendo de conformação ou não, simplesmente por um casco desequilibrado, com mau ferrajamento, o que acontece? A pinça do cavalo, vou pegar outra caneta, a pinça vai se projetando para frente, lá para frente. O talão também vai escorrendo, é um conjunto, tudo anda junto. Então a área de apoio do cavalo está fora da estrutura óssea, está totalmente deslocada para frente. Aonde a gente precisa de casco, base boa, é o posterior. Por quê? É aqui que vai descer o boleto, vai receber a carga toda na aterrissagem. Então, se nós temos um desequilíbrio de casco grande, né, uma pinça longa, exagerada, o que vai favorecer isso daí? Uma pressão muito grande nessa região, a região do navicular. Por quê?
Se ele tem essa pinça longa, o que acontece? A tirada de mão dele vai ser prejudicada. Então vai ser difícil desse cavalo tirar a mão do chão. E com isso, o que nós vamos prejudicar aqui? Vamos forçar toda essa estrutura aqui, né? Da bursa do navicular, o navicular, os ligamentos. Então, a todo momento que o cavalo está tirando a mão do chão, ele está forçando, ele está, né, prejudicando essa área, inflamando, né? E muitas das vezes, eu já até falei, vou repetir, o cavalo, ele dá tudo dele. Ele não vai mancar hoje. Mas aí que é a importância de um ferrajamento bem feito, né, de um profissional que está cuidando do seu animal. Por quê? O ferrador, ele tem essa capacidade, um ferrador bom, de prevenir muitas das patologias, através de um casco equilibrado, né? Então é uma peça-chave. Às vezes, eu até brinco, né? O pessoal é louco para querer economizar no valor do ferrador. Mas aí lá na frente ele gasta o dobro com medicamento, né? Para tratar um cavalo que, né, poderia ser evitado muito isso daí. E muitas das vezes irreversível, porque depois que lesionou, não tem mais volta, né? Então isso pode ser muito evitado. Por exemplo, a doença do navicular. Tendo um bom ferrajamento, regrado, né? Não deixar o cavalo 60 dias ferrado, né? Enfim, principalmente no cavalo atleta. Então, na maioria das vezes, o cavalo não tem aquele rendimento, não tem aquela performance, por conta do quê? Ele sente dor, porém não foi diagnosticado e ele não manca ainda. Isso é o tempo. E aí é investido em quê? Suplementação. O treinador não é bom. Enfim, vamos dar uma ração mais proteica, mais energética. E às vezes o problema está aqui, na base dele, né? Se a gente ajustar, se a gente der uma ajudinha para ele, o cavalo vai, deslancha, né? Rendimento muito melhor, né? Voltando, como que vai ser a tirada de mão desse cavalo com a pinça longa? Ele vai tirar com uma certa dificuldade, vai erguer a mão lá em cima e desce de uma vez. São 2 atritos. Tirada de mão, aterrissagem. 2 atritos que vai acometer muito. A carga de peso que provoca na aterrissagem, o atrito é muito grande. Porque ele tira a mão, ele já está com o corpo lá na frente. A hora de pousar, ele tem que ser rápido, porque não dá tempo a movimentação biomecânica. Então, ele, de certa forma, ele bate muito a mão no chão, isso aumenta muito o atrito aqui. Então, imagine isso, um cavalo de alta performance que treina, que vai numa prova, que hoje o nível, né, cada dia é melhor, os animais, a genética está melhorando muito, né, o nível, né, dos treinadores cada vez melhor, né, as competições. Então, eu acho que é uma coisa para a gente se pensar, para a gente acordar, porque muitos dos problemas que eu vejo hoje em dia está relacionado a isso daqui. Problema de navicular, problema de equilíbrio do casco. E aí não tem ferradura milagrosa, não existe isso. Isso aí é balela, isso aí é conversa fiada, quem falar isso daí. Né? A gente existe um conjunto da coisa, que tem que ser realizado por um profissional. Como que eu vou pegar uma ferradura que eu escutei falar e vou indicar, não, esse cavalo tem que usar tal ferradura? Não é assim que funciona, gente. Nós temos que avaliar como que é a conformação dele, como que é o casco, esse casco está apto a receber tal ferradura? Né? Vamos examinar, vamos pinçar ele, vamos, né? Vamos pôr a cabeça para funcionar. Né? O que né, a gente deve fazer, por exemplo, num casco desse? Não é regra, é sugestão. Temos, como eu falei, tem que avaliar o cavalo. Nós temos que facilitar isso daí. Primeira coisa, o primordial, equilibrar o casco. Para ter um realinhamento dessas estruturas, né, do eixo podofalangiano, equilibrar esse casco, eliminar as pressões, reduzir, né, a pinça no lugar correto. E uma ferradura que vai ajudar o cavalo na tirada de mão. É muito fácil, eu faço um comparativo.
muita gente, né, aqui gosta de correr, tudo, a ponta do tênis de corrida não tem aquele biquinho, para quê? Para justamente facilitar o impulso, a biomecânica. A gente tem que ter essa mentalidade que o cavalo é a mesma coisa, é um cavalo de esporte. É a mesma coisa você pôr um sapato de bico quadrado e for correr. Isso está gerando, nossa, um atrito, a dificuldade. O cavalo é a mesma coisa, é um animal de alta performance. Então é muito importante isso daí. O problema de navicular, na maioria das vezes, é causado. Causado por quê? Descuido do casco, descuido de um equilíbrio, descuido, né, de proprietário, de veterinário, de um ferrador. Então temos que estar atento. Isso aqui acomete muito cavalo. Às vezes o cavalo pode ser um grande campeão e tem um empecilho aqui que justamente pode ser resolvido através de um ferrajamento, né, bem feito por um profissional, né, com um bom exame de um veterinário clínico, né, de um bom diagnóstico, né, dos radiologistas. Enfim, é um conjunto, todo mundo tem que trabalhar na mesma sintonia, né? O objetivo maior é o cavalo, é a saúde, né? Então, vamos pensar mais nisso, vamos ter mais esse cuidado, né? E é isso, casco é coisa de profissional, né? Chamem ferradores que têm qualificação para isso. Fechou?